Esse é um vídeo para falar para vocês e contar de como abrir uma empresa salvou a minha vontade de trabalhar como designer, que já estava praticamente nula. Bom, gente, para quem não me conhece, chegou assim do nada. Oi, meu nome é Ana, sou designer, trabalho com identidades visuais para casamentos fora do óbvio, bem carinha de Pinterest. E eu fiz uma transição de carreira dentro de uma carreira que já existia. Eu queria fazer um vídeo mais específico pra falar isso com vocês, porque eu acho que é um bate-papo, fica legal. Isso é pra quem é fã do meu podcast chamado Cabeça Vazia Oficina do Tchan, que tá parado nesse momento, então eu acho que esse é um vídeo acolhedor pra essa galera que tá aqui querendo me acompanhar há um tempo no podcast e que tá sem o conteúdo do podcast. Bom, recomeçar às vezes, o que a gente tem que entender é que é necessário. E a gente não tá começando uma rota do zero. A gente tá voltando 2 passinhos e recalculando a rota, tipo o que o Waze faz. Em especial eu gosto do Waze com a voz do Michael Jackson. Tenho muito medo de recomeçar. Recomeçar é assustador. Eu trabalho com design desde 2021, quando eu tava no meu terceirão. Então eu passei na faculdade relacionada a isso, procurei estágio já no primeiro momento que eu passei na faculdade. E aí eu comecei a aplicar. Então, tipo, desde o meu comecinho já fazem aí 4 anos. Vão fazer 4 anos, né? E simplesmente assim, gente, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Foi uma paixão que eu fui descobrindo aos poucos, mas que eu sempre gostei muito. Dentro desse processo todo, eu fazia de tudo um pouco. Então eu fazia um freela ali, um freela aqui, e nunca tinha uma coisa específica. Então, eu tenho uma arte de hamburgueria, passa pra cá. Eu sou sexóloga, passa pra cá essa arte. Eu quero... Gente, eu fiz a arte pra um TCC de uma estudante de medicina e eu cobrei tipo 50 pra fazer um monte de ilustração pra ela à mão pela mesa digitalizadora. E uma coisa que eu sempre gostei foi o desafio de não saber fazer, aceitar e fazer e aprender fazendo. Não é o correto, não indico, mas foi muito assim do jeito que eu aprendi fazendo. Foi bem nessa pegada de tipo assim, vamos aprender, pegar na mão e fazer. E aí nisso, enfim, eu trabalhei com grandes players, principalmente de infoproduto. Enfim, muitos dos trabalhos que eu faço, que eu não falo sobre, tipo, quem foi que eu trabalhei ou sobre o backstage, é porque a gente tem um contrato de confidencialidade, pra quem não sabe. Já teve até boato meu na internet de pessoal falando assim, ela só dá aula, mas ela nem trabalha, olha o portfólio dela. Gente, a gente tem uma coisa chamada contrato de confidencialidade, do qual a gente não pode falar em todas as empresas que a gente trabalhou, e nem se a gente tá trabalhando em uma empresa X, a gente não pode comentar que a gente tá trabalhando em empresa X se a gente tem esse contrato assinado. Enfim, observações a se fazerem. E aí eu trabalhei com uma galera muito legal. Eu aprendi muito em uma das empresas que eu trabalhei, porque era uma pessoa que eu admiro muito. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer identidades visuais por fora. Então, nessas identidades visuais que eu ia fazendo por fora, eu peguei já, tipo, fui fazer identidade visual de podcast, já peguei identidade visual de professor de inglês. Gente, de tudo que vocês possam imaginar. Se eu tiver as artes, eu vou deixar passando aí pra vocês conseguirem ter uma ideia do que eu tô falando. Só que, e aí em algum momento as coisas foram evoluindo e tal, só que eu continuava no mesmo, tipo, pegando um bico aqui, pegando um bico ali. Eu tinha um padrão de clientes que eu atendia, as artes que eu fazia, porque eu tinha um estilo específico de design, e eu fui evoluindo junto com isso, porém, em algum momento, eu queria mais do que aquilo, porque aquilo não me parecia mais tão desafiador, tipo, eu queria um norte específico pra seguir. E eu pensei em ir pra design de, por exemplo, cafeterias, porque é uma coisa que eu gosto muito, daria pra se especializar, mas eu falei, vamos pensar, ainda não é exatamente isso, eu acho. E aí quando a gente, enfim, nesse meio tempo eu comecei a dar aula também pros alunos, ensinando como eu fazia pra ser freelancer, ensinando o método que eu fiz e comprovei com a Frambook, que é a minha empresa de identidades visuais pra casamento fora do óbvio, que eu vou falar agora pra vocês. Então, basicamente, eu criei um método, tipo, me divulgando nas redes sociais, vendo toda essa parte de o quão burocrático, porque ser freela, a gente falei disso num vídeo pra vocês falando, pra ser freela é pra você, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu falava um pouquinho mais sobre isso, e eu fiz esse questionamento. Eu mostrei pra vocês, falei assim, ser freelancer é você saber mexer com muitas coisas, você saber fazer conta, você saber mexer com o financeiro de uma empresa, saber gerar nota fiscal, saber mexer com a parte de marketing, saber mexer com a parte de se divulgar, entender toda essa parte de estratégia, e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso e é normal, mas eu consegui com muito peso e adoro isso até hoje. Eu gosto de me sentir sobrecarregada, já falei isso pra vocês, é um absurdo, mas eu gosto de sempre estar muito lotada de coisa pra fazer. E aí nesse meio tempo eu peguei toda essa metodologia que eu tinha criado de tipo assim, ok, deu certo de eu me divulgar no TikTok assim, assado. E ali no TikTok eu mostrava um pouquinho de como era a minha jornada sendo designer freelancer. Então eu fazia uns vídeos de rotina e tal, mostrando, e aí começou a chegar muito cliente. Mais uma rotina de designer em 60 segundos, gente. Comecei o dia preparando meu café da manhã, que foi torrada com café normalzinho.
Eu entrei na minha primeira reunião, já nesse horário que era umas 8 da manhã. E aí, depois da reunião, fui arrumar as coisas que foram discutidas na reunião e fazer algumas demandas que eu tinha pra fazer pra aquele dia. Tô mostrando aí pra vocês as demandas. Depois de entrei numa outra reunião, a segunda reunião do dia com o Estúdio M, a galera do estúdio que eu trabalho. Então a gente tava conversando um pouco, batendo um papo. Depois já fui pra algumas demandas que eu tinha que entregar naquele dia também. Abri o Illustrator, tô mostrando aí pra vocês o resultado. Depois já fui pra algumas outras demandas de inglês do Teacher. E aí eu fui mexer no portal do Paulo Cuenca pra conseguir escrever os meus posts, porque eu tô sem tempo de escrever os meus posts da semana, então eu já aproveitei e já consegui fazer isso. E ficou assim, gente, resultado, porque eu tive que fazer alteração depois na mesma peça. Aí eu fui fazer meu contrato de prestação de serviço, só que aí depois eu entrei em contato com uma outra advogada, que é a advogada Larissa, que ela fez isso pra mim tudo certinho. Se vocês quiserem contato, fui pra uma reunião, numa palestra que eu vou dar na UFPR, gente. Quem quiser mais informações, tem lá na minha rede vizinha. E aí depois eu passei no supermercado. E, enfim, foi isso, gente. Meu dia, terminei meu dia. Nisso que começou a chegar cliente, chegaram pessoas que queriam aprender comigo como eu tinha prospectado nesses primeiros clientes. E aí, porque eu tava postando, eu fiquei desempregada, gente. Tipo, eu tava trabalhando nessa empresa que era foda pra caramba. E aí eu só fui desligada da empresa. E foi bem quando eu tava de mudança pra Curitiba, que é aqui onde eu estou morando. Há já 3 anos. Muita coisa. E aí, enfim. Nisso eu fui demitida, voltei malzona aqui pra Curitiba e falei assim, cara, eu preciso colocar minha cara a tapa, porque agora é freelancer real. Eu já tava trabalhando com alguns clientes como freelancer, mas eu falei assim, agora precisa ser pra valer. Não é mais um biquinho aqui outro, não, é pra valer. E aí foi o que aconteceu. Então começou a dar certo, os clientes começaram a vir atrás de mim por causa do TikTok, porque eu comecei a me divulgar. Eu dei palestra em várias faculdades que não ensinavam sobre portfólio, falando sobre como montar um portfólio de uma maneira descomplicada, porque às vezes eu acho que tem muita coisa técnica, não coisas técnicas não importam, importam muito, inclusive eu sou a pessoa que mais recomendo as pessoas fazerem faculdade, fazerem curso, eu faço tudo que posso e faço faculdade também, mas o portfólio às vezes ele não precisa ser tão complicado assim, sabe? Ele não precisa estar muito... A minha linguagem no geral é bem descomplicada, vocês devem ver por causa dos vídeos também, o jeito que eu comunico com vocês. E aí o que foi que aconteceu foi que eu comecei a dar aula também, porque as pessoas pediram mentoria, eu relutei muito, porque eu falei assim, cara, eu tô fazendo um conteúdo gratuito, por que eu cobraria por isso? Eu já tô atendendo os freelas. Só que aí, responder as dúvidas e conseguir ajudar as pessoas tava me custando tempo. Eu falei assim, tá, acho que vou abrir uma turma da mentoria. E aí eu abri uma turma pra ensinar o pessoal a fazer esse método que eu fazia e deu certo. Aí eu fui abrindo outras, a gente tá na última, spoiler, e 5ª turma. Essa daqui é a última, não vou mais fazer, não vou mais voltar. Porque, igual eu falei pra vocês, ok, tava com a mentoria, junto com as aulas que eu dava, a grande parte massiva da minha renda vinha da parte de clientes. Então, ao contrário do que muita gente pensa que a minha renda maior vinha de aulas, não, ela vinha de clientes que eu atendia como designer. E aí, começou que eu comecei a ficar muito cansada, porque eu tinha que trabalhar muito e eu não tava mais talvez gostando tanto. E eu falei assim, será que é a área? O que será que é? E aí teve um dia que eu saí com umas amigas minhas e elas falaram assim, cara, a gente podia abrir uma empresa juntas. Elas também são designers, eu tô cercada de amigos designers. E elas falaram assim, a gente podia abrir uma empresa. Daí eu falei assim, cara, beleza, empresa do quê? Identidade visual? Tá, surgiu a ideia de identidade visual pra casamento. Eu falei, incrível. Qual é o seu nome? Frambu. Eu tinha feito uma torta de framboesa no dia pra elas irem lá e tal, ficou uma delícia. E aí falou assim, Frambu, vamos abrir Frambu. E aí veio a ideia da framboesa no seu bolo, em vez da cereja no seu bolo. E aí a gente abriu a Frambu. Nisso que a gente abriu a Frambu, enfim, as minhas sócias, elas acabaram saindo, eu comprei a parte delas dentro da empresa. E entrou a Alana, que é uma sócia que tá comigo agora, e ela também é designer, a gente tá trabalhando juntas, perfeito. E a Frambu, ela fez com que reacendesse aquela chama de quero trabalhar com o design de novo. Eu quero, sabe, tá ali. Gente, eu não sei explicar. Sabe quando você acorda sorrindo porque você tá trabalhando com o que você ama? Eu trabalhava com o que eu amava. Só que algumas coisas mudaram no meio do caminho. E a Frambu acendeu uma chama. Sabe o que é você acordar de manhã e você escutar histórias de casais pra você preencher o seu briefing? E as histórias serem maravilhosas e aquilo te preenche de tipo assim, ainda existe amor no mundo? É uma coisa maravilhosa, gente. A gente escuta histórias de casais e a gente sorri com eles, a gente sonha com eles. E fazer... Os entregáveis também de uma identidade visual são completamente diferentes. Eu tô me desafiando muito. Então a gente mexe com impresso, a gente mexe com muitas outras coisas, a gente tá conversando com um cerimonialista. E aí, de repente, tudo fez sentido, porque, sabe quando você acorda e você escuta aquela música Sandelia em si, tipo, no fundo, é isso. E aí, enfim, junto com todo esse rolê,
a gente tá tendo novas experiências. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de assistir Vestido Ideal, que passava no Home and Health. Vocês conhecem esse programa? É maravilhoso. Tipo assim, as noivas, elas vão lá, provam um vestido, elas falam, esse é meu vestido ideal. Não, esse aqui não é meu vestido ideal. E aí, esse é o programa. Junto com isso, muitos filmes do que eu tinha de referência desde pequena, e a própria referência do que eu gostaria de trabalhar quando eu era pequena acabou sendo a referência do que eu estou fazendo hoje, que é a Framboos. Isso foi a coisa mais louca da minha vida, porque eu nunca imaginei ser freelancer, eu nunca imaginei ser empreendedora, e eu nunca imaginei ter uma empresa de identidades visuais para casamento fora do óbvio carinha de Pinterest. E foi o melhor contorno de rota que a vida podia ter me dado. E eu acho que, às vezes, quando eu estava lá no comecinho, eu já pensei em desistir da Framboos. E eu acho que esse vídeo chegou pra você, se ele chegou pra você, é o momento de você confiar nas suas ideias. Eu contei essa história inteira pra vocês entenderem que às vezes a gente precisa confiar numa ideia muito louca que a gente tem. Então o que eu fiz? A Framboos começou a dar certo. A gente tá com a agenda fechada agora até junho. A gente teve mais de 100 pedidos de orçamento em um dia. O nosso vídeo bateu 100k no TikTok. Eu usei a mesma estratégia que eu ensinava pros meus alunos na mentoria, na Framboos, pra provar pra eles que, olha, isso aqui, eu não sou charlatã não, isso aqui eu não passo só pra vocês aplicarem, é isso. Não, isso aqui deu certo. Eu apliquei com a mesma estrutura que eu usei pra vocês na mentoria e deu certo. E aí a gente aplicou e deu super certo. Eu falei assim, sabe quando você tá vendo uma coisa que você trabalhou muito durante 4 anos, estudando estratégia, estudando design, estudando branding, estudando marketing, estudando tudo isso, e você vê que trouxe um resultado real? Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, ela só precisa de uma execução legal e a gente saber como executar ela, porque também tem isso, né? Se a gente não souber como executar ela, a gente sofre. Mas, no geral, gente, deu certo. E assim, eu acordo todos os dias feliz com o trabalho que eu tenho, sendo designer, que é a mesma profissão que eu tava infeliz há 4 meses atrás. Então, o design sempre me possibilitou muitas coisas, que fez com que eu gostasse da ideia, mas a Framboos fez com que eu me apaixonasse pelo design, igual os noivos que a gente atende todo dia, que estão apaixonados um pelo outro, fazendo o casamento deles. Mas é muito legal a gente, às vezes, dar 2 passos pra trás, entender perspectivas novas e dar chances pra outras áreas que a gente pode trabalhar. A gente tem aluna minha que foi, por exemplo, pra design de ilustração infantil, sabe, pra produto infantil. E é muito legal a gente ver que, tipo, a gente não pode ficar preso a só uma coisa. Principalmente porque hoje a gente tá numa época muito de especialistas. Então, cada vez mais as pessoas elas estão tendendo a se especializar mais e a gente não tem praticamente concorrência ali dentro nesse estilo de design no mercado de casamento. Então, fez com que a empresa crescesse muito mais rápido, que as pessoas tivessem muito mais interesse, porque a pegada é diferente. Eu acho que deve estar passando aí pra vocês alguns trechinhos dos trabalhos que a gente fez, mas se esse vídeo chegou pra você, é aquilo que eu falei, esse é o sinal pra você pegar aquela ideia que tá guardada lá no fundo do seu armário e falar assim, eu acho que tá na hora de eu dar um pouquinho de voz pra ela. E uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos e pros meus amigos, e pra pessoas que estão perto, e pra todo mundo, que é, se não tem ninguém fazendo ainda, é a sua chance de ir lá e fazer. Quando a gente viu que não tinha ninguém fazendo nada nesse estilo em específico e focado só nisso, a gente falou, talvez seja o momento ideal pra gente começar. E nunca vai existir um momento ideal pra você começar, já vou te adiantar, tá? A gente tem... O momento ideal pra começar é hoje. Então vai ser um vídeo motivacional, Ana? Não sei, não pretendo trazer muitos vídeos motivacionais pra cá, mas nesse momento eu tô muito feliz e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como é que foi essa jornada. Então eu precisei abrir mão de algumas coisas pra estar hoje só com a Framboos. E sem problema, gente. A gente abre mão e a gente continua bem. Eu tô trabalhando junto com uma outra empresa super legal de fora, mas são os únicos 2 trabalhos que eu tô fazendo. E agora eu tô terminando de dar a minha última turma de mentoria. Com muito orgulho, a gente fechou com chave de ouro. E eu acho que é isso. Eu quero continuar compartilhando a minha jornada na internet, como é ser freelancer, como é ser dona de uma empresa, como que é esse universo todo dentro do design. Porque às vezes a gente fala do design como uma coisa só bonita, né? Mas eu quero falar do design como forma de negócio, sobre como você ganhar dinheiro com ele. E é isso que eu compartilho aqui muito da minha rotina, de como é ganhar dinheiro com o design. Como é que é isso? Tipo assim, não é ser só contratada por uma empresa, não, tem várias áreas, tem, enfim... E com a Framboos eu quero cada vez mais trazer esses bastidores pra vocês entenderem um pouquinho. A gente até pensou em, de repente, fazer como se fosse um documentário, porque assim, gente, eu sempre fui muito assistir Casamento às Cegas. O Casamento às Cegas não, meu Deus do céu, como é que é o nome do negócio? Assistir Fábrica de Casamento, assistir o Meu Vestido Ideal. E aí, quando eu falei com a Alana, eu falei assim, cara, a Manu Cid, não sei se vocês conhecem, ela postou uma série de vídeos e tal, que eram como se fosse um documentário
onde ela documentava como é que ela tava se preparando pra uma corrida que ela ia fazer, um triatlon. E aí eu falei assim, cara, tem o da Mari Maria também, acho que vocês devem conhecer, que ela lançou um reality mostrando por trás os bastidores da empresa dela. E aí eu queria que vocês deixassem aqui se vocês gostariam de acompanhar ele como se fosse uma série, assim, o como a gente atende os clientes, o como a gente faz isso tudo, porque eu acho que seria a gente gostaria muito de, tipo assim, de mostrar, sabe, de tipo assim... Ah, a gente recebeu ali um pedido inesperado de um cliente. Aí a gente aparece, tipo, na câmera pra vocês e fala assim, gente, juro, que vai ser um desafio fazer essa identidade, mas a gente pensou nisso, nisso e nisso. E aí mostrar como é que foi desenvolvido todo esse processo desde o começo. Então, eu acho que a Frambu, ela me deu uma revigorada em tudo. E eu acho que às vezes a gente precisa, sabe? Eu vejo muitas pessoas que têm mais de 40 anos... que são principalmente parentes meus do Augusto, que é meu namorado, que a gente escuta, que são pessoas falando que de um jeito que parece que a vida acabou, que falou assim, se eu tivesse tomado tal decisão quando eu tinha 30 anos, eu estaria muito diferente agora. E o que te impede de fazer exatamente isso agora? Entende? Óbvio que tem outros fatores, não vamos romantizar também, mas tipo assim, as pessoas, elas dão algumas escolhas como acabadas. Então eu tenho amigos meus que fizeram faculdade, claro assim, se eu tivesse escolhido outra faculdade sem ser design, mas agora já foi. Não sei, o que te impede de fazer uma segunda enquanto você trabalha, sabe? Tipo, depende muito da carga horária, é aquilo que eu falei pra vocês, gente, não vamos romantizar também. Mas, no geral, se é uma coisa que a pessoa quer muito e ela vê que aquilo vai mudar a vida dela, ou que vai mudar ela como pessoa, porque independente da área, o que faz você dentro da área é você. Então, eu tenho a impressão de que se eu fosse para a área de gastronomia, eu me dedicaria o mesmo tanto que eu me dedico no design, provavelmente teria a mesma porcentagem de coisas que deram certo lá que deram aqui. Depende mais de você do que da área que você tá entrando, enfim. Então, é um sinal. E eu quero pedir a opinião de vocês sobre o reality, porque é uma coisa que eu quero muito gravar e que eu ficaria super feliz de gravar, mas é um sinal para vocês começarem a confiar mais nos sonhos de vocês e nas ideias de vocês para se tornarem grandes coisas no futuro e que foram vocês que criaram. Não esperem o apoio de ninguém, porque normalmente quem tá perto da gente são as pessoas que menos vão dar apoio pra gente e pra ideias malucas. Eu sempre estou mandando ideias maluquíssimas para as pessoas que estão perto de mim. A maioria me apoia, mas eu sei que pessoas que estão muito mais próximas, que às vezes eram pra ser pessoas que eram pra me apoiar mais ainda, tipo, às vezes pessoas que são parentes, ou enfim, esse tipo de coisa, são as que acabam não apoiando tanto. E tá tudo certo, o importante é que você tem que confiar nas suas ideias de um jeito incrível. E é isso, gente, hoje eu tô na vibe romântica, a gente atendeu 3 clientes, eu tô cheia de histórias de felicidade, de amor pra compartilhar com vocês, mas é isso, espero que tenha chegado em vocês a mensagem de que as coisas, elas podem dar certo em uma outra rota e que às vezes você tentar entrar numa rua sem saída e insistir na rua sem saída não é o que vai resolver o problema de vocês. Enfim, gente, um beijo e até o próximo vídeo.